Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 7 de março. Estamos começando o nosso programa Papo de Câmbio. Cumprimento meu parceiro deste programa, Lucas Berti, correspondente cambial. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo tranquilo? Obrigado, Alessandro. Tudo ótimo. E com vocês em Porto Alegre, tudo certo? Tudo tranquilo, Lucas. Vamos falar bastante sobre o mercado de câmbio, sobre o dólar e as relações com o real, que sempre, principalmente, que sempre afetam bastante commodities de um modo geral. Digo para você, antes de compartilhar a tela do câmbio, para estar ligado no nosso canal no YouTube Safras TV, inscreva-se, ative as notificações, todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal, safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio, lá estão, nossa agência de notícias, consultoria, tudo o que você precisa saber para os mercados agropecuários. Lucas, vou compartilhar aqui a tela do dólar e conforme o amigo pediu, estamos aí com um gráfico mais estendido aí, pegando o dólar comercial desde 2020, todo esse altos e baixos aí, Lucas. E que tu diz Pois é, desse comportamento do câmbio? pois é, Alessandro. Se a gente observar o gráfico, fica claramente visível que temos uma situação, um canal de queda de longo prazo, desde a pandemia, quando tivemos aquelas puxadas fortes, o dólar quase seis, chegou a bater próximo de R$ 6. A gente tem tido um canal no longo prazo de queda, mas o que nos levaria a crer que ele poderia vir a testar patamares mais baixos é o que as empresas, inclusive as agências de rating, bancos e fundos previam há um tempo atrás. Dólar que chegou a ser cotado aí a pouco abaixo de 4,60 em abril de 2022, mas reagiu, né, em função do ano eleitoral e desde que tivemos aí o novo governo assumindo, foi uma puxada momentânea, né? E após isso, a gente tem tido um dólar, nesses últimos meses especificamente, um dólar que vem operando bastante flat, né? Se você quiser mudar para 3 meses, a Beleza. gente Vou pegar observa aqui dólar 3 meses. Vai mudar a tela. Aí temos. perfeitamente. Então, a gente vê o seguinte, né? Nós começamos o ano até com o dólar um pouquinho, oscilando um pouquinho mais, mas desde que começou a operar nessa banda de eu vou fazer um pouquinho mais, a grosso modo, entre R$ 4,90 e R$ 5, a gente não vê o dólar se movimentando, saindo desse patamar. Embora as médias móveis, inclusive as médias móveis dos 14 dias, apontem uma baixa acentuada. Tá? No entanto, a gente tem percebido, Alessandro, no dia a dia, é que esse dólar não consegue romper para baixo de um 4,915 e não consegue se consolidar acima dos R$ 5 quando puxa. Tivemos uma situação no final do mês de fevereiro, o dólar testando acima de R$ 5, parecia que ia consolidar, mas entrou venda pesada, ou seja, um dólar flat, um dólar que a gente não via há muito tempo, um dólar que vem operando numa banda bastante estreita, até por um período, digamos assim, é, moderadamente grande de tempo. Então, isso tem nos chamado a atenção. Tem chamado a atenção porque a gente não sabe, isso não é uma opinião somente minha, mas acaba sendo uma opinião das pessoas que trabalham aqui, Intertrade Investimentos, pessoal da assessoria de investimentos, que eu compartilho o escritório, trabalho junto com eles, né? Eu sou da área cambial, correspondente, a gente trabalha juntos, tem pessoas bastante técnicas aqui, que operam há muitos anos, inclusive são clientes de vocês aí do Safras, e operam no mercado agrícola pesadamente, fazendo no mercado futuros, eles também têm essa mesma visão. É difícil a gente opinar para saber onde vai, mas o dólar está com essa dificuldade de romper, tá? Inclusive, esse patamar que a gente vem falando, desde o dia 15 de junho, que o dólar vem se comportando dentro dessa banda de negociação. E a gente vem esperando, quem sabe, alguma notícia um pouco mais pesada ou que tem uma influência um pouco mais pesada no mercado para poder tornar essa oscilação maior, sair dessa banda de negociação. A gente vê um dólar que também, agora no momento, está, em um ano de negociação, se compararmos ao ano passado, é um dólar 5% abaixo, é, e também a gente vai observando alguns fundamentos para isso, né, Alessandro? Falando de fundamentos que podem ser positivos ou negativos para o dólar.
Fato que nós não tivemos ainda uma notícia muito forte para fazer esse dólar, desde que a gente conversou a última vez, fazer esse dólar ter um posicionamento um pouco mais arrojado para um dos lados. Isso que está Aqui, acontecendo. Lucas, só para ilustrar, a gente tem o que tu falou aí de um ano para trás aqui, ó, o mercado realmente tendo essa descida, se a gente traçasse uma linha aqui, eu via que realmente está num patamar significativamente mais baixo do que um ano atrás, né? Mas tu falava É, aí dos fundamentos, vamos lá. antes disso, eu só do dólar para o contrato futuro. Pela nossos juros brasileiro hoje, deveria ser uma distância mais larga no dólar, tá? Acima de 2 centavos. Não sabemos a explicação, inclusive eu consultei pessoas mais especializadas em câmbio, que operam câmbio há quase 30, 40 anos. Está havendo uma diferença casada de 1 centavo entre o outro. Então, é um momento bom para fazer hedge, viu? O pessoal que está fazendo hedge futuro pode ser interessante porque você está pagando um preço mais achatado num juros que está maior do Brasil, tá? Só comentando uma coisa à parte. Mas vamos lá para os fundamentos. Fundamentos positivos. O que seriam fundamentos positivos? Tivemos um PMI nos Estados Unidos divulgado mais fraco, não é um PMI muito mais fraco que preocupa o mercado, como se os Estados Unidos tivesse uma atividade ruim econômica. Não, é um PMI que trava esse sentimento de aumento de inflação. Então, PMI mais fraco divulgado essa semana, tá? Fed, Jerome Powell falou essa semana, outros também dirigentes vinham falando, o potencial de Fed cortar juros, não naquilo que nós vimos falando em 2023, cortar juros já em março, em maio, temos a super quarta dia 20 de março, né? Decisão de juros dos Estados Unidos e aqui no Brasil também, porém, Fed pode cortar juros esse ano, foi o que Jerome Powell falou. A princípio, o mercado aposta em junho, tá? O que viria para uma combinação de fatores que ajudariam o dólar a cair, né? Estou falando fundamentos positivos, faz o dólar cair. No mundo inteiro ajuda o Brasil. No caso brasileiro, é quando o Brasil começa também a receber a partir do segundo semestre, volumes de receita de embarques de commodities. Tá? As empresas começam a receber em reais. Entra reais no Brasil, o que faz? Né? Achata mais o dólar. Então, essa combinação, queda de juros nos Estados Unidos, mais isso ajudaria o dólar a cair no Brasil. Seria um fundamento importante. Outra coisa, dados brasileiros, indicadores Entra, brasileiros entra, melhores. entra, entra, entra no caso dólares no Brasil aí, o senhor. Exatamente, Tá. convertidos entram, na verdade, se convertem em Sim, reais, né? Então sim, nós temos sim. Mas mais é que tá? são as entradas. Exatamente, as entradas no país. Então, nossa balança, né, ajuda praticamente, nossa balança, desculpa, nossa conversão em transações acaba, obviamente, gerando um fator positivo. Outra coisa é o nosso fundamento, nossos indicadores têm melhorado, inclusive a pesquisa Focus. Nós tivemos o PMI do Brasil recentemente, serviços mostrou uma performance muito satisfatória, e a pesquisa Focus vem melhorando suas estatísticas, aumentando um pouco a percepção de que o PIB vai ser maior no final do ano, IPCA um pouco mais baixo, mantendo o dólar aí a 4,93 até o final do ano, pode ser que revise um pouquinho para baixo se continuar nessa perspectiva, tá? E Selic a R$ 9 no final do ano, porém, ano que vem já nove se por fala cento, uma... 9%, Desculpa, 9%. 9%, né? Quem dera na Selic a R$ 9. É. Agora, para o ano de 2025, também revisões um pouco mais otimistas para o país. Fundamentos negativos. Juros se mantêm mais longos nos Estados Unidos do que previsto. Digamos que esses cortes vão se prolongando, não ocorram. Indicadores às vezes começam a mostrar um certo tipo de impulsionamento que gera preocupação sobre a inflação em área do país. É um fator negativo. Fiscal no Brasil, não dá para a gente retirar esse termo. Inclusive, o Roberto Campos comentou essa semana em evento falando: o Brasil não pode esquecer ou fingir que não tem esse problema. Outra coisa, China, atividade econômica chinesa, aquém do esperado, né? Havendo aí um crescimento abaixo do que era esperado. Nesta semana recebemos dados de Inco e Expo da China que revelaram números acima do esperado por todo o mercado. Isso foi positivo. Importação e exportações performaram melhor do que era esperado por todo o mercado. Mas a China está com problema no sentido de gerar liquidez no mercado interno. Isso afeta o quê? Commodities, afeta nosso minério aqui, tá? Falando, então pode ser um fator aí que vem a ser negativo.
e a gente não sabe se essa puxada no ouro, eu quero falar do ouro também, que está na máxima histórica, em torno de 2.150 ounce, o dólares, né? Em Nova York, isso aí a gente não sabe se está praticamente gerando um sentimento do mercado olhando lá para frente, ou seja, poder aquisitivo mais baixo, a inflação continua alta, mas né, não temos ainda certeza se haverá cortes, essa é a previsão. E se esse ouro subindo assim, ele é uma antecipação da preocupação do mercado, dos investidores, né, que também tem, obviamente, outros fatores do ouro subir, demanda, oferta, né, mais dificuldades mineradoras de gerar uma oferta a custos ou a margens que são satisfatórias para as mineradoras, mas não sabemos se é uma leitura. Ao mesmo tempo, a contraposição é o que o Bitcoin está fazendo com o mercado, né? Nas máximas históricas, é, o que geraria um sentimento de entender que o mercado está para risco, tá? O mercado está para apetite a risco. Aí a gente não sabe se é um ouro especulativo, inteiramente especulativo, que não reflete, não está preocupado com a realidade do mercado econômico, com a conjuntura econômica global, ignorando isso simplesmente no especulativo, ou se é o ouro nos dizendo uma coisa e o Bitcoin simplesmente virando valor de reserva, sabe? Do mercado. Então a gente está Sim. tendo aí esse comportamento do ouro com o Bitcoin, que seriam antagônicos nas máximas, ele é de interessante. Eu te confesso que essa semana eu tive pesquisando e lendo e vendo vídeos de vários comentários sobre o mercado do ouro. Não existe um entendimento preciso do que está acontecendo, né? A gente tem hoje também o mercado do ouro futuro muito mais negociado, né? O que eu posso dizer nesse tempo que eu tenho observado o ouro flutuar, ele tem subido quando existe apetite a risco. Isso que é interessante, né? Quando na verdade o ouro sempre foi um ativo de refúgio, né? Sabe? Então, a gente tem que observar isso. Esses fundamentos que eu falei, eles estão muito no cinza, mas a gente tem que observar, no modo geral, é que se tivermos uma prolongação desses juros longos nos Estados Unidos, é muito importante, e a questão fiscal no Brasil também, não sendo planejada de forma que consigamos conter esse déficit fiscal mais do que é previsto, eu acho que isso pode ser uma preocupação. Mas, como eu te falei, segundo semestre, nós teríamos graficamente, né, olhando, tecnicamente, um longo caminho aí de um canal de queda que vem apontando para baixo, por um longo prazo, poderia cair. Agora, essa parte fundamental ela é importante, ela pode afetar a nossa previsão de queda técnica aí, tá? Lucas, a gente tem, para encaminhar a conclusão do nosso papo de câmbio, a gente tem somente no dia 20, né? A reunião do Copom e do FED. E até lá, então, a gente pode cravar que o dólar vai continuar nesse banho-maria aí, flat, como a gente tem dito, né? Tá na Eu faixa de acertei, 4,94. eu acertei a última previsão. Eu te disse que para mim não haveria alteração. De fato, ele testou, no dia seguinte nós fizemos comentário, o dólar testou o 5 de novo. Sim, 4,99, né? Entrou venda. Não sim. entrou, caiu bem, voltou. Então o dólar, para mim, tá, é uma situação bastante clara. Enquanto a gente não tem eu acho que até o dia 20, pelo menos, não devemos ter grandes novidades. Acho que talvez o dia 20 não venha apresentar novidades, tá? Acredito que Lucas, essa negociação. só mais uma ilustração. Eu botei de novo aqui os 5 anos que você estava falando da tendência de queda a longo prazo do dólar. Só porque eu não estou com a linha aqui, mas temos claramente aqui topos descendentes, aqui, ó, até aqui, ó, e os fundos também caindo. Então, é isso que o Lucas está É, falando, esse canal que acaba se formando no mercado e que traz essa perspectiva negativa. é. Dito isso, Lucas, vamos para a conclusão, então. O que que tu acha aí? Então, tu acha que o mercado vai seguir realmente aí dessa forma? Não tem jeito de. Não temos elementos. A não ser que ocorra alguma coisa, entre aspas, sinistra no mercado até lá, né? Mas a gente não vê muito. Não sei se os indicadores podem mudar alguma coisa até lá muito, muito gravemente, né? Podem. Podemos ter Opa! dados de emprego nos Estados Unidos, por exemplo, muito acima do esperado. Podem gerar uma pressão
uma pressão para cima do dólar, coisa desse gênero. O que eu quero te dizer, Alessandro, para concluir, a gente fechar aqui a nossa conversa, se dólar não fechar acima de R$ 5 num pregão, ou abaixo dos 4.915, para mim não tem alteração de banda. Para mim está visível que esse dólar vai manter no patamar que está. Porque você imagina que você testa uma mínima abaixo desse suporte, ou testa acima dessa resistência, e você não consolida, o que o mercado está te dizendo? Não tenho força para me manter ali. E é o que está acontecendo, sabe? Então, precisa realmente, tecnicamente, precisa acontecer isso. Um pregão de fechamento fora dessa banda de negociação. Aí a gente pode falar que talvez nós... Porque aí nós mesmos podemos dizer que, tecnicamente, ele já está apresentando o que? Um desenho diferente para nós, Sim. tá? Fundamentalmente, algum dado muito divergente do que o mercado espera. É isso. Essa é a minha conclusão. Ou Enquanto não seja, acontecer isso, poder acontecer de sair desses limites, pode, mas não parece ser uma tendência mais clara pelo que a gente vem observando recentemente de um mercado bem mais alinhado, né? Bem mais decidido. perfeitamente. Agora, também não dá para a gente dizer que não vai acontecer, porque senão a gente se quebra o mercado cambial, assim como outros mercados muito dinâmicos, muito voláteis, né? E qualquer coisa realmente pode acontecer. Antes de dar o tchau para o Lucas, eu digo o meu recado final para você estar ligado nas nossas redes sociais. Esteja conosco, estão na descrição do vídeo, as nossas redes sociais. Na descrição do vídeo também tem a nossa lista de eventos de safras e mercados, seja live, seja cursos, tudo tem lá na descrição para você saber mais e se inscrever. Lucas Berti, meu amigo, muito obrigado e Eu que até a próxima. agradeço. Eu agradeço, uma satisfação sempre, Alessandro. Um abraço aí. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos.